nessa época de muita polarização, em que a gente não consegue conviver com as diferenças, nem dialogar sobre as nossas diferenças e opiniões divergentes, como é que você enxerga esse comportamento completamente polarizado das pessoas? As pessoas estão esquecendo que elas não. Certamente você deve estar falando de política. Só que Também, também, né? mas Mas assuntos também tá, mais simples até. tá, me diga um mais simples. Um assunto simples do É porque eu tipo, sempre penso em política, eu estou querendo outro exemplo. ou do tipo, até de reality show. Não concordo com tal pessoa. Ah, você não concorda com tal pessoa? Eu concordo. Então, a gente não vai se falar sobre isso. Ah, tá, Não, entendi. mas também de política, claro. Porque as pessoas esquecem, se a gente pegar a política, por exemplo, que o Brasil polarizou politicamente, mas não se estava discutindo política. Se estava discutindo ética, moralidade, eram outras coisas. Né? Eram comportamentos morais que estavam sendo discutidos. Então, na hora que eu digo A ou B, eu digo isso ou aquilo, tinha um jogo ético e moral ali. A gente não estava discutindo estritamente política, a gente estava discutindo comportamentos éticos, Sim, comportamentos sim. morais, Que foram Caráter. né, abraçados, que né? foram abraçados nesse jogo. Então, isso é uma coisa. Agora, as pessoas precisam aprender a conviver com a diferença. E aí entra nisso que você está falando. Eu não estou falando da ética e da moralidade que estava em jogo na política. As pessoas querem sempre que o outro seja igual a mim. Acontece que se não existir diferença, não existe o outro. Se não existir diferença, só existe o eu. Todo mundo é igual a mim. Sim. E as pessoas não precisam pensar igual a mim. Eu não preciso concordar com as pessoas. Eu não preciso nem gostar do que elas gostam, mas eu posso compreender que o outro pode existir. E está tudo bem que o outro pense diferente de mim. Claro que há certos pensamentos que me distanciam muito de determinados grupos e tornam impossível. E isso é preciso ser levado em conta na hora de se encontrar alguém para amar. Porque todo mundo acha que o amor é suficiente. Se eu amar, tudo bem. Não. Eu posso amar muito alguém, ser verdadeiramente amado por essa pessoa e essa relação me fazer mal. Não é porque a gente se ama que dá certo, não. Uma coisa que precisa ser levada em conta e as pessoas esquecem de levar são os valores. A gente tem valores iguais. Valores centrais, né? Então, por exemplo, se você pega uma pessoa vegana que se apaixona por um cara que gosta de vaquejada, não vai dar. Não tem condição. Né? Porque o veganismo é um movimento político anti-maus tratos de animais. Então, não dá. Eu posso de fato amar essa pessoa pode de fato me amar, mas não vai Sim. acontecer. O amor é insuficiente. As prioridades ali de cada uma não batem, né? O amor é insuficiente. As pessoas acham que amar basta. Achar isso até os 18, 19 anos vai, mas depois dessa idade tenha dó. Não é preciso mais do que amor. Sim. A convivência precisa fluir, né? E você estava falando sobre conseguir conversar. Eu disse uma vez que o quão fraca é a minha ideia se eu não conseguir colocá-la à prova e ela continuar existindo. Então eu tenho que conseguir conversar com alguém. Porque se a minha ideia é frágil a ponto de eu pensar, não vou conversar com essa pessoa não sobre isso. Ué, por quê? Porque o questionamento dela enfraquece o que eu penso? Então é porque a minha ideia talvez não seja tão sólida assim. Que bom poder trocar com o outro e o outro levantar pontos sobre o que eu penso que eu nunca pensei. E eu poder levantar pontos, porque de repente saímos de lá os dois pensando outra coisa. Ou não. Ou não. saímos cada um com a mesma ideia que chegamos, mas mais fortalecida, porque foram levantados questionamentos que eu... Opa, não, peraí, isso eu sei dizer. Isso eu já pensei sobre isso também. Eu consigo te responder isso. Ou não consigo. Mas então agora, já que você levantou esse questionamento, já que eu acredito nisso, vou atrás de fortalecer mais isso. Mas esse conversar é tão rico, né? Ter o olhar do outro. Mas a gente também precisa lembrar uma coisa que as pessoas esquecem. Tem um ditado que diz o seguinte: saco vazio não para em pé. Mas o povo para o ditado por aí, ninguém completa, né? O resto do ditado. Saco vazio não para em pé, mas saco cheio demais rasga. Então não adianta eu querer colocar num saco mais do que cabe, porque vai rasgar. Então, às vezes, dependendo do momento de vida, dependendo de uma série de questões daquela pessoa, não adianta, ela não vai alcançar aquilo que eu estou dizendo. Não por eu ser melhor ou eu ser pior, mas é porque tem coisas que não vai dar. Se você pega, isso é um bom exemplo. A obra de Shakespeare é uma obra muito interessante porque ela tem camadas. Qualquer pessoa que veja uma obra de Shakespeare vai entender, né? Do coveiro do cemitério
o filósofo, não sei das quantas, vai entender. Mas cada um vai pegar uma camada diferente daquela obra. Né? Depende do meu repertório, depende do quanto eu entendo do que acontecia na política da época, depende de uma série de coisas, mas eu posso pegar desde a camada mais superficial até conseguir chegar à mediana ou à mais profunda da obra de Shakespeare. Mas tem camadas. Nosso diálogo é assim. Quando eu converso com alguém, às vezes é preciso entender que o outro não vai dar conta daquilo. E tudo bem. E tudo bem. Eu não posso querer que a minha avó, se viva fosse... Pronto, um bom exemplo. Minha avó é um bom exemplo. Ela morreu com 96 anos. Lúcida. Cabeça melhor do que a minha. E uma vez eu disse a ela... Vovó, como é que faz para chegar nessa idade assim também? Ela disse, não é bom chegar nessa idade. Eu me surpreendi com aquilo, né? Eu disse, por quê? Ela disse, porque meu mundo não existe mais. E é verdade. Nem a religião dela existia mais. Ela era uma mulher muito católica, mas ela era o tempo do catolicismo em latim, com o padre de costa para a audiência. E aí ela vê padres cantando na televisão. Não dá, é mais do que ela conseguia. Sim. Então, né, Compreender, né? conseguir alcançar, exatamente. Então, nem tudo que eu penso, nem tudo que eu acho, nem tudo... Às vezes não dá. Guarde para você. O outro não alcança. Tudo bem. Nenhum problema.